de hoje de higiene e legislação de alimentos são sobre normas regulamentadoras. São normas, né? Normas normalmente são leis, certo? São procedimentos, tá bom? Que regulamenta um certo assunto, um certo tema. A gente vai ver algumas dessas normas, tá certo? Vamos começar pela norma 23, tá? Esse material, ele é pequenininho, então a gente vai terminar e já vai começar um outro material, provavelmente hoje, caso até 8h30 a gente não tenha terminado esse assunto. Então, as normas regulamentadoras, elas existem na indústria de alimento, como existe em toda empresa, toda indústria, e algumas delas a gente vai explicar para vocês, né? A NR23, que é assim que nós chamamos, tá certo? Ela está relacionada, pois sim, diga, Larissa. Não, eu só queria perguntar se eu podia assistir a aula, se a senhora justificava, porque eu vou já ter que sair por uma consulta. Aí ela vai sair daqui, né? Aí eu queria justificar o porquê de eu sair da Tudo aula. bem. Tá bom, meu amor, tudo bem. Caso dê para você colocar um fonezinho e ficar ouvindo para onde você for, tudo bem. Caso contrário, lembra que a aula está gravada e é só ir lá no grupo, no canal e dar uma olhadinha nela, tá bom? Tudo bem, Larissa, tudo jóia. Então depois você olha a aula gravada, tá certo? Bom dia, Daphne. Então vamos lá. Como disse, normas regulamentadoras, elas existem em todas as indústrias, também na indústria de alimentos. Essa número 23 está relacionada a incêndio, tá? Vamos ver como que ela pode ser definida. Essa norma, ela define as necessidades básicas que as empresas devem possuir para a proteção contra incêndio. Vejam bem, necessidades básicas. Então, é obrigatório que essa norma seja implementada numa empresa, principalmente uma empresa de grande porte. A gente vai ver isso numa lanchonete, numa padaria, muito difícil, tá? Mas era para ter, tá? Então a legislação diz que era para ter. Então, com certeza absoluta, vocês verão isso numa indústria de grande porte. Se Deus quiser, a gente conseguir, né, a gente conseguir fazer pelo menos alguma visita até vocês terminarem o curso, né, que a gente está bem defasado de visitas e aulas práticas, tá? Então, são necessidades básicas de proteção contra incêndio e as atitudes a serem tomadas no combate a incêndio, tá bom? Define as classes de fogo, ou seja, define o tipo de fogo, porque você sabendo a origem do tipo de fogo, você vai poder saber com que produto você vai poder abater esse fogo, tá? Estabelece normas relativas à extensão de incêndio por meio de água, normatiza o uso de extintores de incêndio e estabelece critérios relativos aos extintores portáteis. Tá? Extintor de incêndio é um equipamento de segurança contra incêndio, né? Normalmente na cor vermelha, essa cor a gente vai saber por quê, tá? E é obrigatório. Algumas pessoas da empresa devem estar treinados, preparados para que possa manusear esse equipamento. Esse extintor de incêndio, ele também tem informações precisas no seu rótulo, ele tem um rótulo, porque ali deve-se levar em conta a data de validade, o produto que está dentro, se está regulamentado, tá certo? Se ele tem a sua autorização pelo Corpo de Bombeiro. Então, são muitos os critérios para que a gente possa implementar uma norma dessa, normalmente conhecida como norma regulamentadora 23, certo? Então, a gente vai conhecer algumas regrinhas. Só são essas? Não, tem muitas. A gente vai conhecer
algumas delas relativas à segurança, certo? Todas as empresas deverão possuir. Veja bem, aí está dizendo todas as empresas. Anteriormente, eu falei que no caso de uma panificadora, de uma lanchonete, vocês não vão encontrar isso com muita, que seja muito comum, porque normalmente essas normas elas estão implantadas e implementadas nas grandes empresas. Então elas devem possuir proteção contra incêndio, tá? Todas elas devem ter proteção contra incêndio, deve ter saída suficiente para rápida retirada do pessoal em serviços, em caso de incêndio, ou seja, são as portas de incêndio, né? As portas de saídas de incêndio. Essas portas são obrigatórias, elas devem ter uma ótima visualização, elas devem estar pintadas na porta o nome de saída de incêndio, deve ter, inclusive, luminárias. Caso venha a faltar energia, essas luminárias da porta devem acender. Elas precisam estar sempre destrancadas quando tiver em funcionamento a empresa, né? Uma tragédia que aconteceu em Santa Maria, no, acho que Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, se não me engano, uma boate que começou a tocar, ocorreu um incêndio, né, que é a boate de Santa Maria, a boate Kiss, que matou mais de 270 jovens, né, 270 jovens morreram nessa tragédia. E uma das situações encontradas por tanta gente morrer é que muitas dessas pessoas correram para a saída de incêndio e os funcionários, seguranças, haviam trancado, tá? Haviam trancado a porta de incêndio para que ninguém saísse sem pagar, porque eles imaginavam que era só um breve tumulto, um incêndio que ocorreria muito, seria debelado, né, seria controlado muito facilmente e trancar essas portas. E muitas dessas pessoas morreram, né, porque essas portas de saída de incêndio foram trancadas. Outras pessoas foram encontradas inúmeros corpos também dentro do banheiro, tá? Pessoas tentando sobreviver dentro do banheiro. O mais interessante é que não se sabe o corpo de bombeiro, a documentação do corpo de bombeiro, ela estava atrasada, estava irregular, então, por ser uma empresa, por ser uma boate, ela também tinha necessidade de ter essas ferramentas, tá, com relação a incêndio. Então, foi uma grande tragédia de comoção. Até hoje, os culpados, tá, não foram realmente, não receberam uma pena, certo? Então, vamos lá. Mais algumas informações. Tem que ter equipamento suficiente para combater o fogo em seu início. Veja bem o que diz aí. Aí diz que você precisa ter equipamento para um provável início de fogo, tem equipamento para isso. Então, não é equipamento para controlar grandes incêndios, porque quem tem esse equipamento para controle de grandes incêndios, normalmente ou é a União, os estados ou prefeituras, certo? Onde eles têm o corpo de bombeiro, que é uma parte da polícia, né? O corpo de bombeiro faz parte do corpo da polícia, tá certo? E eles são essa instituição que tem esse equipamento de grande porte. As empresas só precisam, tá, estar adequadas a um combate a incêndios no seu início. Se houver alastramento desse incêndio, ele começar a ser de média ou grande proporção, essas pessoas precisam evacuar e acionar o corpo de bombeiro. Essa empresa precisa ter pessoas adestradas no uso correto desse equipamento, certo? Porque esses equipamentos, extintores de incêndio,
mangueiras de incêndio, tá? Esses botões de acionamento de alarme, todos eles devem ser utilizados por pessoas que tenham conhecimento, tá? Porque pode ocorrer você pegar um extintor de incêndio incorreto, apagar um certo tipo de fogo, e esse fogo, ele aumentar de tamanho pelo fato de você não estar utilizando o extintor correto. Então, precisa de pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Se nós levarmos isso ao pé da letra, né, a gente chegar, por exemplo, aqui vou dar um exemplo simples na nossa cidade, a gente chegar ali na praça principal e perceber aquele monte de lanchonete, pizzaria, loja de tecidos, né, lojas de utilidades, de eletrodomésticos, a gente vai perceber que muitas dessas empresas não têm esses equipamentos. Muitas dessas empresas não têm essas pessoas que sabem utilizar esses equipamentos. Então, há realmente muito, como é que se pode dizer, muitos erros, muitas falhas no caso, no que se refere a combater os incêndios, certo? Então, outra norma, isso a gente já falou só da norma de incêndio, e aí a gente vai conhecer outras normas regulamentadoras. Norma regulamentadora 24, ela determina requisitos básicos para as instalações sanitárias e de conforto a serem observadas no local de trabalho. Tais como, então, ou seja, essa norma já diz que é obrigação da empresa oferecer instalações sanitárias que dê um conforto ao seu colaborador, certo? Então, quais são esses requisitos básicos? Pias adequadas, né? Se for pia na produção, tem que ser pias com sensores ou com pedal, para que ela seja acionada com o pé ou com uma coxa, tá certo? Né? Com um membro inferior, para que você não toque na torneira, tá? Precisa ter banheiros masculinos e femininos, precisam ter vestiários separados por sexos, certo? Então, são algumas das exigências, algumas normas obrigatórias dentro da indústria de alimentos. Nas empresas com mais de 300 colaboradores, olha aqui outra regra obrigatória. É essencial que tenha um refeitório. Então, qualquer empresa que tem 300 funcionários ou mais tem que ter um local para fazer as refeições. Se vocês observarem, a nossa escola ela tem mais de 300 alunos, né, e a gente tem esse local, né, é o pátio, que é montado e desmontado, né, regularmente para poder fazer as refeições, tá certo? O refeitório deve ser instalado em local apropriado. Uma Desculpa. Um fato interessante é que ele não pode ter comunicação direta com o local de trabalho. Tá? Então, o refeitório não pode ser próximo ao local da produção, certo? Ele tem que ser mais afastado, porque, afinal de contas, ele está tratando alimento, e alimento, muitas vezes, in naturas, ou alimentos cozidos, né? Alimentos pré-cozidos, e ele não pode ter essa contaminação do que está sendo processado dentro da sua empresa. Por mais que seja um processamento de alimento, tá? Mas aí, esse mesmo processamento de alimento pode ter aí alguns compostos que podem contaminar o ambiente do refeitório, certo? Então, precisa ser distante do local de produção. Ele também precisa ter instalações sanitárias como o resto da fábrica, tá? E não pode ser em locais perigosos, tá? Então, não pode ser perto de caldeiras, o refeitório, tá? Não pode ser perto de locais onde possam ocorrer incêndio com muita facilidade, ok?
Todo alojamento deve ser provido de uma rede de iluminação e deverão ser instalados bebedouros. Então, quando a gente fala de alojamento, não é só o dormitório. Algumas empresas têm dormitórios, né, porque funcionários trabalham 15 dias ou não. Um exemplo por exemplo, funcionários que trabalham em plataformas de petróleo em alto mar. Esses funcionários, eles passam 15 dias nessa plataforma, depois retorna 15 dias, fica em casa, né? São transportados normalmente de helicóptero, e lá, como eles ficam 15 dias direto, precisa ter alojamento. E esse alojamento, ele pode estar bem estruturado. A capacidade máxima de cada dormitório é de no máximo 100 operários, tá? E aí esses alojamentos, eles devem seguir diversas regras, certo? Com relação também a incêndios. A gente pode citar aqui mais um exemplo, né, que aconteceu, mais uma tragédia que aconteceu lá no centro de treinamento do Flamengo, onde 10 garotos estavam no alojamento, e aí um princípio de incêndio no ar-condicionado, né, infestou todo o ambiente, alastrou-se de fogo e morreram 10 garotos, tá certo? Então, ali era um container, né, pegaram um container e montaram um alojamento, uma estrutura inadequada para os garotos dormirem. E aí deu-se a tragédia que foi amplamente divulgada, certo? A norma 26, uma norma que fixa as cores que devem ser usadas no local de trabalho para prevenção de acidente, identificando os equipamentos de segurança e advertindo contra risco. Ou seja, nós temos uma lei, né, temos uma norma que mostra claramente que a gente precisa ter conhecimento das cores, tá certo? De alguns equipamentos e suas cores, porque essa cor representa algo, certo? Nós vamos ver algumas dessas cores, certo? Aqui, certo? O uso de cores deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração e confusão ao trabalhador. Então, normalmente, numa indústria de grande porte, numa empresa de grande porte, você não irá encontrar fábricas coloridas, muito pintadas, com cores berrantes, né, cores fortes, porque normalmente, devido ao uso de cores padrões de certos equipamentos, essas cores elas podem atrapalhar, pode confundir ou até distrair o colaborador, certo? Então precisa-se reduzir a quantidade de cores utilizadas para a pintura. Você vê como são muitas regras, né, muitas normas para você montar uma empresa. Quer dizer, só a empresa é minha, eu não posso pintar colorida. Não, provavelmente não, certo? Porque aí quando vier uma fiscalização, principalmente do Corpo de Bombeiro, que é obrigatório, você tem uma fiscalização e documentos do Corpo de Bombeiro, certo? Então, ele normalmente ele não vai liberar o funcionamento da sua empresa se você não estiver adequado às normas regulamentadoras, tá? Então, aqui a gente tem algumas dessas cores, certo? Para que a gente possa entender um pouco. Então, quando você utiliza a cor branco, é para assinalar corredores de circulação. Então, são locais, normalmente, onde há circulação, certo? De pessoas, tá? A cor azul real indica cuidado com fontes de energia. Então, qualquer local que tenha alta tensão de energia, né, que produza alta tensão, esse local vai ter sinalizações pintadas de azul,
certo? O azul real, ok? Então, é padrão. Se você chegar numa empresa no Ceará, se você chegar numa empresa no Rio Grande do Sul, se você chegar numa empresa em Manaus, essas cores são padrões, tá ok? O preto indica coletores de resíduo. Então, ao você receber dentro da empresa algum recipiente preto, significa que ali deve estar havendo a coleta de algum resíduo. O amarelo ouro indica cuidado, certo? Então, vocês estão vendo o amarelo ouro aí com faixa preta, mas o preto é só para dar destaque à cor amarela, certo? Então, caso você veja algo pintado de amarelo ouro, normalmente ele está informando que tem algum probleminha por ali que você deve ter cuidado, tá? O laranja indica partes móveis de máquina e equipamento, ou seja, caso você tenha um grande maquinário e algumas partes desse maquinário está pintada de laranja, significa que são partes móveis, partes que se mexem, partes que pode tirar, que pode remover do equipamento, tá? Esse verde folha significa segurança. Então, toda vida que você vê normalmente é nesse formato, uma cruz com fundo verde, então significa segurança. Só são essas? Não. São essas cores? Essas são as padrões. Assim como a gente sabe que o vermelho sempre indica, né, proteção de combate a incêndio. Então é muito comum, né, a gente estar dentro de uma fábrica ou ir a uma empresa, quando você for a um shopping, observe isso, você vai ver no chão pintado, onde tiver um extintor da cor vermelha, você vai ver o chão pintadinho com quadrados vermelhos com as bordas amarelas. Significa que ali é um local que você precisa ter cuidado e que ali existe um equipamento de proteção a incêndio, certo? Então, ou seja, o vermelho indica equipamentos de proteção a incêndio. E nesse local não é permitido a colocação de nenhum objeto, nenhum equipamento, nenhum móvel, embalagem, nada deve estar ocupando esse espaço. Ele tem que ser livre dentro da sua empresa. Pode estar a empresa lotada de coisa, lotada de mercadoria, lotada de produto, e você precisando de um espaço para botar mais produto, esse espaço não pode ser onde há essas demarcações. Não pode, não é permitido. Se o corpo de bombeiro chegar ali para fazer uma fiscalização, ele vai multá-lo. Por que, que não é permitido? Porque a pessoa que sabe mexer no equipamento, no extintor de incêndio, na mangueira de incêndio, essa pessoa precisa chegar muito rápido a esse local. Ele não pode estar interditado, não pode ter nada no meio. Porque quando ocorre um acidente, as atitudes têm que ser muito ágeis, tem que ser muito rápido, todo mundo tem que agir. Então, esse local tem que estar desobstruído, não pode ter nenhuma obstrução nos locais de incêndio, certo? Só são essas normas regulamentadoras? Não, são muitas. Essas eu trouxe para que vocês conheçam que existem normas para tudo. Então, a gente falou aqui até da pintura da parede. Eu não posso pintar da cor que eu quero, porque pode realmente fugir a uma norma regulamentadora. Tem uma disciplina chamada de segurança e ergonomia, segurança, saúde e ergonomia do trabalho. Eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina. Normalmente, quem dá é a professora Laís. Eu já dei uma única vez, tá? E nessa disciplina é legal que você tem o conhecimento a fundo, né? O conhecimento a fundo de mais placas, mais cores, tá? Da padronização das placas, tá? A gente faz até uma dinâmica bem legal com as placas e tudo mais, certo? Então, isso
com relação a essa matéria, certo? A conclusão é que a gente pode concluir que a higiene e a segurança, a indústria alimentícia, estão relacionados com o objetivo de garantir condições de trabalho capazes de manter o nível de saúde dos colaboradores da empresa. Portanto, o principal papel das normas regulamentadoras são evitar acidentes de trabalho, certo? Eliminando, assim, condições inseguras, condições que não sejam legal ao ambiente de trabalho, e aproveitando para educar os colaboradores, porque é obrigatório, né, as empresas dar essa educação aos trabalhadores. Ela precisa fazer cursos regularmente, tá? Para vocês terem uma ideia, quando vocês forem trabalhar em algumas empresas, como a Paraipaba Agroindustrial, quando vocês forem estagiar no próximo ano, se Deus quiser, na Paraipaba Agroindustrial, na Silpé, que é a indústria de sardinha, tá? Que tem ali no Silpé. Quando vocês forem trabalhar na Embrapa, vocês são obrigados, estou falando, ó, são obrigados a fazerem um dia de treinamento com conhecimento dessas normas. Então, é legal para vocês da agroindústria, porque quando vocês vão para a indústria, vocês já vão sabendo de muita coisa, de muito assunto, tá? Então, eles dão esse treinamento para que você não se perca dentro da placa com tantas cores, com tantas placas, e para que você também, desculpa, gente, e para que vocês também tenham conhecimento relacionado a isso, tá certo? Então, essa disciplina esse material aqui, ele terminado, a gente agora vai começar um outro assunto, certo? Vou aqui abrir o slide para que a gente possa dar prosseguimento à nossa aula, que ainda são 8h03, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu fixar a minha imagem. Pronto. Vou agora buscar o outro material. Esse material agora é bem interessante. Inclusive, a próxima atividade eu já vou passar relacionada a esse material, que ele é bem legal. Tá certo? Vou procurar aqui. Aqui. Compartilhar. Ok. Vou agora fixar para vocês. Opa, não foi compartilhado? Foi, tá aqui. Alguém me dá um alô para saber se já está aparecendo para vocês? É um slide, tá? Show de bola. Gente, esse material, ele é muito legal, tá? Ele é muito legal por quê? Porque ele vai instigar a nossa curiosidade. Principalmente, tá bom? Um momentinho. Principalmente relacionado a um produto, tá? Muito comum para a gente no dia a dia quando a gente vai ao supermercado, que é a rotulagem do alimento, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, né? Aqui é um cappuccino, esse cappuccino é um cappuccino diet, tá? Estava aqui sobre a minha mesa, porque eu tomo pela manhã, e já estou aproveitando para a gente fazer uso dele. Então, esse material vai fazer, né? Isso que eu vou explicar agora para vocês, que a gente vai começar, porque é uma aula grande, detalhada, vai explicar para vocês diversas informações com relação a isso. Vai falar sobre o nome do produto, vai falar sobre essa partezinha aqui, ó, uma tabelinha que tem bem aqui, certo? Como a gente reconhecer essa tabelinha, certo? As novidades aqui que a gente tem, ó, os códigos de barra, certo? A validade do produto, que no
caso desse cappuccino, se encontra, ó, aqui embaixo, tá certo? A gente vai conhecer toda essa leiturazinha, essa minúscula leitura que temos aqui, certo? Então, nessa aula, a gente vai destrinchar um rótulo. E a próxima atividade, né, que essa semana nós não temos, né, era para ser entregue até ontem a atividade, essa semana nós não temos atividade, mas na próxima semana eu já vou fazer uma atividade para que vocês peguem um produto em casa, certo? Um produto que esteja na prateleira, de preferência alimento. A gente não vai trabalhar com produtos químicos, porque afinal de contas nossa disciplina, né, nosso curso é sobre alimentos. Mas essa rotulagem, ela também é muito padronizada, é muito comum em outros alimentos ou em outros produtos, certo? Mas a gente vai destrinchar agora são a rotulagem de alimentos, tá bom? Ela tem que estar em quais alimentos? Todo alimento que tiver embalado, certo? Todo alimento que tiver embalado, ele precisa de uma rotulagem. É obrigatório, certo? Então, vamos lá, conhecer as normas e legislações. Vamos conhecer o que é essa rotulagem, né? Então, o que é que diz? O que é a rotulagem? Toda inscrição, veja bem, tudo que está escrito, tudo que está legendado, ou seja, as legendas faz parte da rotulagem. Toda imagem, todo material descritivo, gráfico, escrito, impresso, estampado, gravada sobre a embalagem de um alimento. Veja bem. Então, já pegando novamente aqui, esse desenhozinho aqui dessa empresa, isso aqui é rotulagem, tá? É um emblema da empresa, é rotulagem. Esse QR Code aqui, que é uma novidade, antes não tinha isso, também é rotulagem, tá certo? E o que é esse QR Code? Esse QR Code é uma rotulagem, são informações a mais que são dadas sobre o produto. Basta você vir aqui com seu celular, basta você ter um aplicativo de leitura de código, né, de códigos de QR Code, certo? A gente vai entender e apontar para cá o QR Code que vocês terão diversas informações sobre o produto. Muitos deles dizem a empresa, mostra slides, mostra desenho, mostra imagens, mostra vídeos sobre a produção desse produto, tá? A sua rastreabilidade, a gente vai saber o que é isso, tá bom? Então, no rótulo, tudo que tiver aqui, até o desenhozinho, ele também, tá bom? Ele significa, né, que faz parte da rotulagem. Vou pegar mais um produto aqui, um instante. Esse produto é bem legal, porque ele é a caixa maior, tá bom? Então eu peguei mais um produto aqui. A gente tem aqui uma caixa, dando para vocês verem, uma caixa de leite, tá bom? Normalmente leite Tetra Pak, tá certo? E todas essas informações que tem aqui, todas essas informações fazem parte da rotulagem. O desenho, certo? A inscrição, as tabelinhas, tudo. E agora a gente vai fazer o quê? Vai entender tudo isso. E a gente vai começar pelo uma das principais informações presente aqui nessa rotulagem, que são os ingredientes, tá certo? Então vamos lá. Quais são os ingredientes? O que é o ingrediente da rotulagem? Toda substância que tem no produto, que foi colocada no produto, incluindo aditivos alimentares.
O que são aditivos alimentares? O nome está dizendo, aditivo é de adicionar. Então, são compostos que você adiciona ao alimento, tá? Normalmente compostos químicos, que você adiciona ao alimento para poder saborizar, para poder diferenciar o seu alimento. Então, normalmente, eu gosto de chamar os aditivos alimentares de antes, que são as substâncias antes. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o final dessa substância leva a palavra antes. Vou dar um exemplo. Edulcorante, emulsificante, anticoagulante, tá certo? Então, são substâncias. O que são isso? São permitidos por lei? Sim. Tá? Então, vamos lá. A primeira informação são os ingredientes. Toda substância, incluindo os aditivos alimentares, que se emprega na fabricação ou no preparo de alimentos e que está presente no produto final na sua forma original ou modificada. Vou pegar aqui um exemplo. Vou aqui para esse potinho de leite e vem para cá e procura a palavra ingredientes. E aqui tem, ó, nesse aqui, essa partezinha aqui, estão todos os ingredientes, certo? Então, aqui diz, ó, leite integral, minerais, aí cita quais são os minerais, ferro, tá? Zinco, vitamina C, vitamina E, vitamina A, tá certo? Então, veja bem, aqui tem dizendo os ingredientes. Já nesse outro rótulo, eu venho aqui, ele diz, ó, esse cappuccino, leite em pó integral, café solúvel, soro de leite em pó, cacau em pó, canela em pó. Tá vendo? Então, eu tenho que enumerar tudo que foi colocado. Aqui no finalzinho tem dizendo aqui, ó, acefalme de potássio, aspartame, certo? Aqui está dizendo, ó, anti-umectante, tá? O que é um anti-umectante? Um aditivo alimentar. Um anti-umectante é um produto que faz com que esse pozinho não se adira um ao outro, não se cole um ao outro e fique pedrado. Então, é permitido colocar aditivo alimentar nesse produto? Sim, é permitido, certo? Contanto que esteja dentro dos padrões, dentro do regulamento, certo? Então, aqui nós já temos um tipo de ingrediente. Se você quiser aí na sua casa pegar algum ingrediente aí da sua prateleira, da sua despensa, fica à vontade, para a gente ir acompanhando isso, certo? Então, isso é material de prova. A gente precisa saber o que é uma rotulagem, tá? E a gente precisa saber o que são, nessa rotulagem, o que é o principal composto, que é o ingrediente, tá? Então, vamos lá. O que é que a Anvisa diz? A Anvisa, vou explicar o que é a Anvisa. A Anvisa é uma empresa, né, é um órgão, porque é da União, certo? É um órgão federal. Ele é responsável por procurar, por regulamentar as leis com relação à rotulagem de alimentos. Ela só faz isso, a Anvisa? Não. Basta lembrar aí que todo dia está se falando. A Anvisa aprovou vacina, a Anvisa não aprovou, a Anvisa liberou a aplicação de cloroquina, a Anvisa não liberou, certo? Então, a Anvisa significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, ela é responsável a gerir, para controlar isso, certo? E na Anvisa, tem diversas portarias, ou seja, diversas leis, que direcionam as indústrias de alimentos em relação às informações que devem ser disponibilizadas ao consumidor, certo? A lei é essa daí, RDC 359, tá? Rotulagem geral de alimentos embalados e sobre rotulagem nutricional.
Então, essa lei fala sobre isso, sobre a rotulagem geral dos alimentos. Onde ela é aplicada? Todo alimento produzido, embalado e comercializado na ausência do consumidor. Veja bem, isso aqui, eu estava presente quando ele foi produzido? Não. Eu não estava presente, então eles têm que estar embalados, ou eles têm que estar com embalagem. Esse leite, quando foi embalado, eu estava presente? Não. Então ele tem que ter informações, ele tem que ter rotulagem. E quando eu estou numa lanchonete que eu peço um sanduíche, precisa vir? Não. Você está presente na hora que aquele produto está sendo feito, né? São produtos feitos na hora, então ele não precisa de rotulagem. Normalmente, essa rotulagem ela acompanha produtos industrializados, certo? Então, vamos lá, vamos conhecer. Aí é mais uma obrigação, tá certo? Que quando o alimento utiliza produtos de origem transgênica, tá? Ele precisa vir informado e ele tem essa letrazinha T, tá bom? Dentro de um triângulo, eu ia dizer, dentro de um quadradinho, ó. Essa letra T dentro de um triângulo, dizendo que esse óleo, né, foi produzido a partir de produtos transgênicos. Se é um óleo de soja, então lógico que o produto transgênico é a soja. E o que é o produto transgênico? É um produto que houve uma alteração no seu DNA para eliminar algum tipo de praga, algum tipo de situação ruim para aquele produto, certo? Então, quando um produto é transgênico, ele tem que ter esse Tzinho. Eu olhando aqui esse daqui, ele não tem, né, esse Tzinho, então ele não é transgênico. Olhando esse outro aqui também, a gente percebe que esse leite não é transgênico, certo? Então, vamos adiante. O idioma. Qual o idioma que deve ter? A informação deve estar escrita no idioma oficial do país de consumo. Com caracteres. O que são caracteres? As letrinhas. Com letrinhas de tamanho, realce e visibilidade adequada, sem prejuízo da existência de outros idiomas. Ou seja, é muito comum, isso acontece com produtos de higiene, tá? Sabonete, shampoo, ou empresas, né, multinacionais que existem em vários países. De um produto, ele ter mais de um idioma. Pode ter, se tiver espaço, não tem problema. Mas se ele for vendido aqui no Brasil, ele precisa estar no idioma oficial, que é o idioma português, tá? Pode ter outro idioma, desde que não atrapalhe as informações em português, tá certo? Então, eu não posso, por exemplo, fazer um produto da China, tá? E simplesmente colocar na minha prateleira para vender. Não é permitido. Eu preciso adequar aquele rótulo, tá? Aquele rótulo ao meu idioma oficial. É obrigatório, é obrigatório, certo? É por isso que existem leis com relação às embalagens, para que todo mundo, tá? Todo mundo siga as mesmas normas, certo? Mais informações obrigatórias no rótulo. Essas são obrigatórias. A rotulagem de alimentos embalados deve conter, olha a palavra grande aí, obrigatoriamente, as seguintes informações: denominação de venda do produto. Então, tem que dizer qual é o produto, né? Qual é a denominação de venda do produto. Nome específico que identifique a verdadeira natureza e característica do produto. Aqui tem, certo? Está escrito aqui. Aqui tem, está escrito aqui, ok?
Então, a gente sabe, ó, leite UHT integral, tá? Aqui tem, ó, cappuccino diet, tá? Nome específico que identifique a verdadeira natureza e características do alimento, tá? Outro fato obrigatório, lista de ingredientes. Acabei de ler aqui para vocês. Ou seja, o ingrediente são tudo que leva dentro do leite, mais os aditivos alimentares. Tudo que leva dentro desse leite, mais os aditivos. Se você observar, aqui nós temos os ingredientes. E no finalzinho, ó, tem estabilizante cítrico de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio. Professora, que diabo é isso? Isso são aditivos alimentares. Pode estar no leite? Pode sim, na quantidade adequada. Se tiver a mais, temos um problema de contaminação. Que tipo de contaminação? Contaminação química, com produtos químicos, certo? E olha que interessante, coisa que você não sabia. A lista de ingredientes, ela vem do maior para o menor. Então, o que tiver mais aqui dentro tem que ser o primeiro. O que tiver menos tem que ser o último. Então, é em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Eu lendo aqui, o primeiro ingrediente escrito nessa rotulagem é leite integral. Então, está me informando que a quantidade maior que se tem aqui é de leite integral. O último aqui está escrito, ó, disfosfato de sódio. Então, eu posso dizer que aqui a menor quantidade de ingrediente é o difosfato de sódio. Se eu pegar aqui essa rotulagem e olhar, aqui diz, ó, ingrediente, leite em pó integral. O segundo, café solúvel. Então, eu posso dizer que esse cappuccino, tá? Não estou fazendo propaganda dele, é o que eu tinha aqui pertinho. Esse cappuccino, o que mais tem nele é leite pó integral. O segundo ingrediente que mais tem nele é café solúvel. Eu preciso identificar a quantidade? Não, porque aí eu posso estar dando o segredo de eu fazer o meu cappuccino. Né? Eu posso estar dando o segredo da minha empresa. Eu preciso colocar a lista de ingredientes. A quantidade, não. Tá? Mas qual o ingrediente tem aqui dentro, eu sei. Então, quando eu for agora, quando vocês forem agora pegar essa rotulagem, lembre-se dos ingredientes, do que tem mais para o que tem menos. Tá? E aí, outra informação obrigatória os aditivos devem ficar por último. Então, você não pode começar pelos aditivos a denominar o seu ingrediente, certo? Você começa pelo que tem mais de produto dentro dessa embalagem. Isso na rotulagem do alimento, certo? E outra informação obrigatória, o conteúdo se é em litro, se é em mililitro, se é em grama, se é em miligrama, é obrigatório. Ó, aqui, ó, 150 gramas é obrigatório. Aqui, ó, 1 L, 1 litro é obrigatório. Ele não botou aqui para ficar bonitinho, não. Ele botou porque é obrigatório. A rotulagem exige que essa informação, certo? Então, ó, vocês verem como é interessante. A gente vai dar uma parada por aqui, certo? Essas informações sobre rotulagem, a gente continua na próxima aula, certo? E aí, se vocês acharem por legal, né, a gente já pode marcar aí algum produto para a gente pegar, certo? Eu fico mostrando aqui para vocês, mas quase não dá para ver, né? Ó, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem 1 litro, aqui tem identificação leite integral, aqui a lista de ingredientes,
A gente ainda vai aprender aqui sobre essa tabelinha aqui nutricional, certo? Então, a gente ainda vai aprender muita coisa com relação a essas rotulagens, tá bom? Por hoje é só pela manhã. A gente tem aula à tarde, certo? De processamento de leite. Posso até aproveitar o leite, né, para a gente fazer aí a aula de leite, certo? Lembrando que a aula passada não tivemos à tarde,